E aí pessoal, esse aqui é mais um vídeo para vocês. A gente está apresentando aí a equipe da Clínica Sanabra, Corpo Clínico, e hoje eu tenho a honra e o prazer de apresentar para vocês o Dr. Pedro Troian. Dr. Pedro, ele está com a gente aí faz 1 ano e meio, mais ou menos. Ele começou de maneira, acompanhando, então o que a gente chama de Fellow, Para quem não sabe, o Fellow é uma especialização que ela não é reconhecida pelo MEC, Você não vai receber aí um canudo, um título dessa especialidade, mas é como se fosse um aprimoramento. O Pedro, ele começou como Fellow na clínica em setembro do ano de 2020 e ele veio acompanhando a gente de maneira cada vez mais intensa e hoje ele se tornou uma peça fundamental no corpo clínico da clínica, tá? Então eu quero apresentar para vocês o Pedro Troian. Pedro, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho aí pra gente sobre você. Tá certo. Olá, pessoal. Meu nome é Pedro, eu sou médico, Tenho 31 anos e já tenho, desde 2014 eu tenho prática, e especialização na parte clínica. E há aproximadamente 1 ano e meio, como o Baltazar já falou, venho acompanhando a questão do transplante capilar, Na parte intraoperatória mesmo, No momento intraoperatório, principalmente inicial, extração capilar, A gente tem essa ênfase. É ótimo estar aqui, fazer parte dessa equipe e assim a gente trabalhar num local de excelência como é aqui na clínica, Falando um pouquinho mais sobre o Pedro, ele, como eu falei para vocês, ele se tornou uma pessoa muito importante dentro da clínica, Ele é meio que não um coringa, mas é um cara que ajuda a gente em vários aspectos. Como eu falei, ele acompanha a clínica, o processo do transplante capilar desde setembro de 2020, então ele tem tido uma vivência constante com a gente diariamente e foi uma coisa bem intensa, Pedro? Desde o início, na verdade. É uma coisa gradativa no sentido das funções que ele vem desempenhando, mas o Pedro, desde que ele começou na clínica em setembro, ele vem de maneira intensa, todos os dias. Ele acompanhou a gente por um bom tempo de maneira expectante, sempre olhando, acompanhando. Conforme foi passando, ele se aprimorando com alguns cursos. E aí a gente foi delegando funções para ele. E hoje eu posso dizer que ele é um expert aí da nossa clínica no transplante capilar com a técnica FUE, naquela modalidade do cabelo raspado, que é a técnica que a gente mais usa na nossa rotina. Tá? Então o Pedro, ele realmente mergulhou de maneira intensa e hoje ele com certeza ele faz parte aí do nosso corpo clínico cirúrgico, como ele falou, ele atua diretamente dentro do bloco cirúrgico, então ele nos nossos assistentes intraoperatório, só que ele desempenha outras funções, como ele falou, o Pedro é um médico formado em clínica médica, ele é médico assistente do Hospital Universitário e hoje, além dele estar trabalhando diretamente no transplante, sem dúvida ele faz aí uma espécie de consultoria, apoio clínico, Então existem algumas situações na nossa rotina, Então agora com a Covid, que em algumas situações a gente não saberia como conduzir o caso. O Pedro aí como médico assistente titular do Hospital Universitário, ele tem nos dado esse apoio clínico em diversas situações, então tem um contato direto com o anestesista, realizando os pré-operatórios também, além dessa atuação direta dentro do bloco cirúrgico, e sempre que a gente tem alguma dúvida, Pedro? Então, assim, dessa parte clínica, você está sempre com a gente. Com certeza, Porque, como eu já falei, minha primeira formação, depois da graduação foi com clínica médica, eu já estou ali no Hospital Universitário há mais de 5 anos como assistente, e também preceptor. E a gente sempre tenta agregar todo esse conhecimento que a gente veio aprendendo, conforme foi passando os nossos anos de vivência aqui com a realidade da clínica, E é sempre muito bom poder estar agregando isso aqui para melhorar ainda mais, o atendimento aos nossos pacientes. Com certeza. Hoje a gente vê o nosso paciente de transplante capilar de uma forma global, Então, assim, não unicamente, o cara vem, ele faz o transplante e aquilo ali. Não. Então, o paciente, ele não é só nosso paciente, ele é paciente de outros médicos também, Então, muitas vezes tem algumas situações que o paciente ele tem alguma outra comorbidade, Então, ele tem alguma doença, faz uso de outras medicações e aí a gente tem que associar medicamentos de calvície. E aí, o Pedro, ele também, além do como assistente intraoperatório, ele entra aí nesse apoio
clínico e sempre técnico, científico, né? Falando um pouco mais enfim, da nossa história, por que é o Pedro? Por que o Pedro tá aí? Pô, o cara é clínico, fez clínica médica, é médico assistente do hospital universitário e ele tá, né, outra área. Cara, na verdade, assim, o Pedro é um cara que eu acho que eu conheço ele há muito tempo, mas ele não me conhece. Ele é um cara muito inteligente, né? O Pedro, assim, passou no vestibular com 16 anos, primeiro lugar do vestibular, enfim, um cara super referência na escola onde ele estudava. E eu tenho alguns amigos em comum com ele, que na verdade ele nem sabia, tipo, eu lembro que a Cássia, o Pablo falava, não, o Pedro é o cara da sala de aula, então assim, a gente tem uma referência muito prévia, né, Pedro? Enfim, o Pedro foi meu calouro e assim, a gente sempre escuta falar, né? Os calouros às vezes a gente tem um contato mais distante, mas a gente sempre tem um contato mínimo e as pessoas comentam. Então, um cara sempre muito íntegro, de excelente relacionamento e, assim, algumas coisas que hoje, eu e a Camila, a gente prioriza muito para fazer parte da clínica, né? Então, muitas vezes, a parte técnica, ela é muito importante, com certeza, a gente não tem dúvida que o nosso assistente, que a nossa equipe, ela tem que ter aí uma parte técnica impecável. Só que tem algumas coisas que têm uma importância tão grande quanto a parte técnica, que é uma pessoa do bem, uma pessoa de família, com valores, que vai tratar nosso paciente como ele deve ser tratado, né? Que a gente busca sempre aí, sem dúvida, a excelência nos nossos tratamentos. Então, assim, essa história prévia do Pedro, né, da forma do relacionamento dele, do caráter mesmo, da pessoa do Pedro, ela contou para efetivar a entrada dele dentro da clínica, tá, Pedro? Então, assim, quero te agradecer com certeza aí por você ser essa pessoa e você nos prestigiar aí com a sua presença dentro do nosso corpo clínico. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui desde o começo, né? Eu pude ver, sempre comento com a Amanda, né, com a minha esposa, assim, que como a clínica tem um perfil de excelência, né? Então, assim, é muito gostoso estar fazendo parte de um serviço, de um local que, como você já disse, dá sempre o melhor ao paciente, né? Tem esse enfoque de fazer e fazer o melhor possível, né? Sempre. É muito bom estar aqui, assim, eu não falo, porque realmente é a realidade que a gente vive, então é muito fácil falar isso, de ver como desde quando a gente entra aqui, a pessoal da recepção, todo o centro cirúrgico, todo mundo que trabalha no apoio, como é tudo feito da maneira mais excelente, assim, eu vejo possível, sabe? Então, assim, realmente é um prazer estar aqui, fazendo parte dessa equipe e podendo a gente dar o nosso melhor para os nossos pacientes, né? Muito bom. E assim, só falando uma curiosidade para vocês aí do Pedro, o Pedro é o queridão da clínica, não tem nenhuma pessoa aqui dentro da clínica que fala mal dele ou tem algum tipo de atrito. Então, assim, ele se dá bem com todo mundo, ele é um cara que tem um relacionamento exemplar aí com todos os funcionários, as meninas da limpeza, as meninas da recepção, o pessoal do centro cirúrgico, o pessoal do administrativo, realmente te admira e também gosta muito da tua presença, viu, Pedro? Para pontuar para vocês, mais uma vez, a função do Pedro, hoje ele é um dos nossos médicos aí, expert na técnica do FUE, com a opção do cabelo raspado, né? Então, o que a gente chama de FUE shaving, tá? Então, ele realmente desenvolveu essa habilidade e hoje ele é o nosso ponto de apoio aí essencial, é um dos nossos pilares aí no tratamento com essa técnica específica do transplante capilar pela técnica FUE. Pedro, mais uma vez, muito obrigado pelo teu suporte, tanto cirúrgico quanto clínico. Eu espero do fundo do meu coração que você seja nosso parceiro aí, que essa nossa história de 1 ano e meio se torne longa e perene. Amém. Bom? Isso eu também espero isso também. Eu que agradeço por estar aqui. Vamos continuar juntos, se Deus quiser, muitos anos ainda nessa Show. Então apresento para jornada. vocês aí mais uma vez Pedro Troian, um dos nossos médicos aí especialistas da Clínica Sanabria. Valeu, Pedro. Falou. Deus.